Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e também falar da partida de hoje. Afinal de contas, o Vasco encara o Audax aqui na cidade de Manaus. Falo diretamente de Manaus, onde o Vasco enfrenta hoje o Audax pelo Campeonato Carioca. Você vai saber as principais informações sobre essa partida, mas nesse vídeo, é claro, a gente vai atualizar aqui algumas situações de negociações, de mercado da bola, jogadores ali que o Vasco está negociando, jogador que está chegando, jogador que está saindo, enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta, você sabe, né? Deixa aquele like que é muito importante e também se inscreva aqui no canal Machão da Gama. Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Então a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui naquele pique, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar aqui de Vasco da Gama, o Vasco que hoje encara a equipe do Audax aqui na Arena da Amazônia, em Manaus. E, cara, aproveito esse vídeo aqui para agradecer a recepção aqui em Manaus, né, cara? Pô, muita gente me mandando mensagem no Instagram, que eu postei na Stories, que eu tô aqui em Manaus e tal. Pô, muita gente mandando mensagem, falando para eu ser bem-vindo, que eu sou bem-vindo na cidade, falando para eu comer um tambaqui, enfim. Daqui a pouco, inclusive, vou sair para almoçar e vou comer um tambaqui, que é um prato típico aqui, né, de Manaus. Bom, é coisa de maluco aqui, cara. A relação de Manaus com o Vasco é coisa de maluco, é um amor, é uma coisa assim que é praticamente inexplicável. E hoje teremos ali mais de 30 mil vascaínos na Arena da Amazônia para acompanhar esse jogo do Campeonato Carioca. E só não vai esgotar os ingressos porque tá muito caro, né, cara? Ingresso R$300 a inteira, 150 a meia. O pessoal exagerou aí no preço, né? Infelizmente, nem todo mundo tem condição de pagar esse valor numa partida de futebol. E ontem, o Vasco chegou em Manaus e foi muito bem recebido, né, pela torcida. Inclusive, o Ramon Dias mandou um recado ali para a torcida de dentro do ônibus, né, agradecendo o apoio, a recepção e dizendo que o Vasco vai ganhar o jogo no dia de hoje. Eu vou colocar aqui o vídeo para você ver, para você ter uma noção, né, de como foi essa recepção ontem no aeroporto de Manaus. Coisa de outro mundo mesmo. Só tem aqui que parabenizar e exaltar demais os vascaínos aqui do Amazonas. Confira só. Agradezco a toda la gente que nos vino a visitar, les mando un abrazo grande e vamos a ganhar amanhã, né? Vamos a ganhar. Então tá aí, né? Logo mais o Vasco encara o Audax pelo Campeonato Carioca. Hoje devemos ter a estreia de Pablo Galdames e também a estreia do lateral esquerdo Vitor Luiz, dois jogadores aí recém-contratados pelo Vasco. O Adson deve começar o jogo de hoje como titular também. Bom, vamos começar a falar agora aqui de negociações, né? Ah, lembrando, hein? Transmissão da Cazé TV. Transmissão da Cazé TV a partir ali das
8h30 mais ou menos já vai estar ao vivo aqui no YouTube para você acompanhar na Cazé TV. Bom, vamos começar a falar aqui das negociações e a gente começa falando sobre Pedro Henrique, atacante do Internacional que está aí em negociações com o Vasco da Gama. A informação do canal Atenção Vascaínos é que os representantes, né, do Pedro Henrique devem vir aí ao Brasil, ao Rio de Janeiro, nos próximos dias para tentar resolver essa situação do jogador que, enfim, entre Vasco e jogador as coisas estão caminhando bem, mas ainda tem que resolver a questão com o Internacional. Se o Internacional não dificultar a saída do Pedro Henrique, o jogador deve se transferir para o Vasco da Gama, atacante de 33 anos de idade. Ontem, o presidente do Internacional falou sobre essa situação, né? E claro, o presidente de clube sempre desconversa, né? Em relação a negociações, etc e tal. Ele disse que é coisa da imprensa, que está esperando o Vasco entrar em contato, não sei o quê. Se o Vasco ainda não entrou em contato com o Internacional, enfim, aquele papo que geralmente dirigente de clube fala sobre negociação. Confira só. Tem contrato, veio para cá, né? Está à disposição do treinador, não tem nenhuma proposta formal, oficial na mesa, são sondagens, especulações, algumas informações que a gente fica até sabendo pela imprensa e, portanto, faz parte do grupo e continuará fazendo. E se chegar alguma, tanto pelo Pedro como qualquer outro atleta, nós vamos avaliar e se for de interesse para o clube, importante para o clube, a gente vai... É importante deixar claro isso, né? Que as coisas, elas têm que ser relacionadas, até porque nós nos relacionamos com os clubes, são com os clubes, né? E, portanto, o Internacional tem que ser procurado e a palavra final será do Internacional, né? Então, a gente aguarda se algum contato for feito e não via imprensa ou via terceiros, mas sim entre clubes, e isso não só do Vasco, como outros clubes que têm se manifestado aí pela informação de vocês, né? A gente, na medida que chegar, vai analisar. Então tá aí, né? Porém, a informação do Lucas Pedrosa é que entre Vasco e Pedro Henrique tá praticamente tudo acertado. O Vasco agora tem que resolver a situação com o Internacional e a informação do canal Atenção Vascaínos é que na próxima semana, né, os representantes do Pedro Henrique virão aqui ao Brasil para tentar resolver essa negociação e a tendência é que Pedro Henrique seja jogador do Vasco na temporada de 2024. Bom, quem não deve vir para o Vasco é Duqueiroz. Apesar do nome ter sido aprovado pela 777, a 777 aprovou o investimento, o jogador está no Zenit, né, da Rússia, o Vasco iria pagar ali uma compensação financeira ao Zenit para ter o jogador, o nome foi aprovado pela comissão técnica, Vasco e Duqueiroz entraram num acordo, só que um entrave, assim, que coisas que só acontecem com o Vasco mesmo, né? A negociação não deve acontecer porque o Zenit é um clube russo e é administrado por uma empresa estatal russa, né? E por conta dos conflitos que estão acontecendo entre Ucrânia e Rússia, os Estados Unidos têm algumas restrições, algumas sanções com algumas empresas, né, que têm ligações estatais na Rússia. E aí, basicamente, a 777, por ser uma empresa norte-americana, não pode fazer negócios, né, com essa empresa russa por conta de uma sanção lá do governo dos Estados Unidos. Ou seja, se acontecer esse negócio, a 777 poderia até ser punida ali, né, pelo governo norte-americano. Então, por conta disso, é bastante improvável, né, que a 777 faça o investimento, faça o negócio com o clube russo. E então a situação do Duqueiroz volta praticamente aí para estaca zero e não deve acontecer. Coisas que só acontecem com o Vasco, né? Enfim, mas vamos lá, o Vasco deve começar agora a buscar outro nome ali para a posição de volante, o Vasco que busca reposição aí para as lesões de Paulinho e também de Jair. Falando em volante, tem um que está deixando o Vasco, né? O Cauã Barros está acertando a sua ida por empréstimo para o Amazonas. Enfim, clube aqui de Manaus que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Cauã Barros deve ser emprestado ao Amazonas para a disputa da Série B. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Desculpa o vídeo mais curtinho. Realmente eu estou numa correria danada aqui por conta da transmissão do jogo. Mas sei que vocês entendem. Sei que hoje vocês estarão ligadinhos aí na Cazé TV também. Tamo junto, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui.